Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Lu e hoje a gente vai falar aqui sobre como fazer diferentes versões do currículo para aumentar suas chances. Então vocês já viram ali como fazer uma pesquisa rápida sobre as áreas aí, os cargos que são do seu interesse, já viu como criar um currículo no preenchimento correto ali dos campos. E agora a gente vai falar sobre essa estratégia super importante, que é sobre ter diferentes versões do currículo para aumentar as chances de você conseguir um emprego. E por que essa estratégia de ter currículos diferentes ela é tão efetiva, né? Essa é uma estratégia aí que poucas pessoas realmente sabem como utilizar na prática. E é o tipo de estratégia que vai aumentar muito as suas chances de ser chamada para uma entrevista de emprego. Por que isso aumenta tanto, né, as suas chances? Porque quando você tem as informações no currículo que são diretamente relacionadas com a vaga, isso faz com que o RH te veja como um perfil muito mais aderente para aquela oportunidade. Então, quando você manda o seu currículo, que é mais compatível, então, por exemplo, que tem experiências e conhecimentos especificamente relacionados com aquele cargo, isso faz com que o RH te veja como um perfil muito mais próximo, né, muito mais ideal para aquela vaga. Isso faz com que as suas chances aumentem bastante. E como é que faz isso na prática, né? A proposta aqui do nosso curso, para você que não viu a aula anterior, veja a aula anterior, né? Essa aqui é a nossa segunda aula. E a gente traz aqui todos os ensinamentos na prática. E a gente vai mostrar aqui como que faz isso, né? Como que a gente vai ter esses diferentes currículos. O primeiro passo é que é importante que você já tenha em mente quais são os cargos do seu interesse. Na aula anterior, a gente falou ali sobre aquela etapa mais rapidinha em que você vai fazer uma pesquisa sobre como é que está o seu mercado, quais são as vagas aí que estão em alta, tudo isso para aumentar as suas chances. Então, depois de você fazer essa pesquisa rápida, você vai ter em mente quais são os cargos que são possibilidades para a sua carreira profissional. Seja por necessidade, então pode acontecer de você se candidatar em vagas de cargos diferentes para aumentar suas chances, como pode ser uma questão de desejo. Então, eu gostaria talvez de trabalhar numa área diferente, num cargo diferente, então você vai considerar isso. Então, o ideal é que você pense em uma, duas, três, em pelo menos 3 cargos ali diferentes, se isso for dos seus desejos. Se você tem muito objetivamente ali claro para você o cargo que você deseja, tudo bem, você só vai ter uma versão de currículo. Agora, se você tem em mente cargos diferentes, 2, 3 cargos que são opções para a sua carreira profissional, então o ideal é que você trabalhe aqui com esses diferentes currículos. Depois de definir quais são esses cargos do seu interesse, você vai para a segunda etapa, que vai ser a etapa de criação de um currículo principal. Tem pessoas que chamam esse currículo de currículo master, né? Essa ideia de ter um documento ali principal. Nesse currículo, nessa versão do documento, você vai colocar todas as suas experiências, todas as suas formações e conhecimentos. Aqui você não vai filtrar nenhuma informação, você vai colocar tudo aquilo relacionado à sua bagagem profissional. Esse documento principal, né, esse currículo master, ele vai servir de base para a gente criar outras versões que sejam direcionadas a cargos específicos. Então, é assim que a gente vai começar o processo. A terceira etapa, nós vamos criar diferentes versões com base nesse currículo principal. Então, a ideia é que a gente faça cópias dessa versão principal e que a gente retire as informações que não fazem sentido para o anúncio da vaga de um determinado cargo que você quer. Então, não só a gente vai filtrar, como a gente vai, inclusive, enfatizar somente aquilo que tem relação para aquele cargo. Mas calma, a gente está passando aqui rapidamente porque eu vou mostrar na prática como fazer isso. Aqui, a gente tem um resumo, tá? Eu fiz aqui um esquema para vocês entenderem mais visualmente como é que funciona. Então, como é que é esse processo? Como eu falei, a gente vai ter um currículo, um documento que a gente vai chamar ele de principal. É importante que vocês nomeiem o arquivo dessa forma para que vocês não percam aí essa versão original e completa. Nele, vocês vão incluir todas as informações, como eu já mencionei, as experiências, as suas competências, suas formações. Não importa se você teve diferentes cargos de áreas diferentes ao longo da vida, você vai colocar tudo nesse documento. Depois disso, você vai fazer cópias desse documento. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, 3 versões.
E aí, em cada uma dessas versões, você vai filtrar e ajustar as informações de acordo com o seu objetivo profissional de cada um dos currículos. Então vamos lá, né? A gente tem um exemplo aqui. Então a gente tem o nosso currículo principal com todas as informações. Depois de fazer aqui 3 cópias, vamos supor, eu quero aqui um cargo de analista comercial. É um cargo que eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, já trabalhei com isso, então eu vou ter aqui uma versão 1, que vai ser voltada para esse cargo, então vagas que buscam por esse cargo de analista comercial. E aí eu vou filtrar e ajustar as informações de forma que enfatize que eu sou a pessoa certa para esse cargo. Então eu vou deixar os cursos relacionados, as minhas experiências, que vão favorecer aqui a disputa por essa vaga quando eu me candidatar em uma oportunidade. Aqui eu tenho uma segunda versão desse currículo, porque vamos supor que eu acho que além de analista comercial, eu também tenho chance de ser uma coordenadora comercial. É algo que eu desejo aí para minha carreira, então eu vou ter uma versão aqui especialmente criada para cargo de coordenadora comercial e eu vou usar nas vagas que forem desse cargo. E aqui nós temos uma versão 3, então vamos supor que além desses 2 cargos que eu toparia conseguir um emprego aqui, eu também poderia trabalhar como assistente financeiro. Então, nesse momento, eu tô aqui, vamos supor, numa situação em que eu preciso muito do dinheiro, eu tô numa situação aqui em que eu não posso trabalhar só com uma possibilidade, então eu resolvi também apostar aqui. Eu já tenho alguma experiência, algum conhecimento, tenho interesse nessa área, então eu vou ter uma terceira versão para assistente financeira. E aí tem uma dica super importante, né? Considere as informações que você viu na aula anterior ali da pesquisa rápida para poder filtrar as informações de cada uma dessas versões de currículo. Então, por exemplo, eu já vi que analista comercial costuma pedir ali a parte de criação de relatórios, costuma pedir experiência com prospecção de clientes, então são essas atividades que eu vou colocar aqui na versão 1. Na versão 2, pesquisando, como ensinamos na aula 1 ali, eu vi que a posição de coordenadora pede uma postura de liderança, pede experiência relacionada à gestão de times, então eu vou colocar aqui experiências no meu currículo que sejam relacionadas, né? Claro, experiências que sejam verdadeiras, mas que tenham relação com essa posição aqui de coordenação. Então eu vou colocar cursos, vou colocar habilidades que sejam relacionadas e eu vou tirar ou enfatizar menos aquilo que não tem relação. E na versão 3 eu vi ali as atividades das vagas relacionadas às oportunidades de assistente financeiro, e aí eu também vou fazer os mesmos ajustes, eu vou filtrar aquilo que não tiver relação e vou enfatizar aquilo que me ajuda a ser aderente para essa vaga. Então essa dica aqui ela é bem importante para a gente seguir com essa atividade. Na prática, né, eu vou abrir aqui um currículo de uma pessoa fictícia, com informações ali fictícias, para mostrar como é que isso funciona. Pessoal, aqui Bom, pessoal, como eu falei, aqui eu abri um currículo de exemplo, tá? Então, assim, uma pessoa que não existe, são todas informações fictícias. Vamos supor aqui que a gente tá olhando o currículo da Ana Soares, tá? Então, a gente já tem aqui as qualificações, então esse aqui é o currículo principal. Não se esqueçam de nomear o arquivo para vocês não se perderem mais para frente. E a gente vai colocar aqui nesse currículo todas as informações, então você vai pegar o seu currículo principal e vai colocar tudo aquilo que você já fez na sua trajetória profissional, tudo aquilo que você fez em termos de educação, as suas formações, as suas competências, ele vai ser sempre a sua versão mais completa. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Então, peguei aqui esse exemplo, então a gente vai olhar para o histórico profissional da Ana. A Ana já trabalhou como analista comercial, inclusive é um emprego em que ela está até agora, ela está buscando outra oportunidade, mas é onde ela trabalha. E aqui a gente tem todas as atividades da Ana. Quando eu falo todas, são todas mesmo, gente. Assim, coloquem tudo aquilo que vocês fazem no trabalho de vocês. Não sejam simplistas, assim, não coloquem, não deixem de colocar informações porque vocês acham que é detalhe, não precisa. Coloquem tudo. Não é nessa etapa que a gente vai filtrar as informações. Aqui a gente realmente só vai juntar tudo aquilo que foi feito. Muitas vezes, inclusive, quando a gente está trabalhando em uma empresa, a gente acaba fazendo atividades que não tem tanta relação com aquela vaga.
nessa versão principal do currículo, coloquem essas atividades, por mais que sejam atividades que não sejam oficialmente do seu escopo, elas podem ser aproveitadas aí para te direcionar na sua próxima experiência profissional que você deseja. Então vamos lá. Aqui, nessa experiência de analista comercial, a gente tem uma lista de atividades. Eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Então vamos lá. Aqui a Ana, nessa experiência de analista comercial, ela tem uma experiência de atuação em conjunto com a equipe de vendas nas rotinas da área, então mostra que ela tem um trabalho em equipe. Ela trabalha com a realização de contato aí com a carteira de clientes, criação e acompanhamento de relatórios com métricas da área, prospecção e atendimento aos clientes, elaboração de propostas comerciais, utilização do sistema como SAP, migração de registros na migração de sistema de controle financeiro, RP. Lembra que eu falei para vocês colocarem atividades que você realizou, mesmo que não tenham relação com o seu escopo original? Então, esse aqui é um ótimo exemplo. Não é exatamente um trabalho que uma analista comercial vai fazer, mas a Ana acabou tendo essa experiência, isso pode ajudar ela no futuro se ela for para uma outra posição, por exemplo. Liderança em projetos de prospecção ativa de clientes, relacionamento com fornecedores, outra coisa que não é comum para uma analista comercial, mas pensando aí nas possibilidades que ela pensa de carreira, isso pode ser interessante. Lançamento de venda no sistema interno, realização de alinhamentos com outras áreas, apoio em operações administrativas da empresa. Então, a gente vê umas atividades aqui que elas não são exatamente de uma analista comercial, mas que a Ana tem experiência, ótimo. O objetivo do currículo principal é esse mesmo. Aqui, no outro cargo que a Ana teve aí em outro momento da vida, né, em 2019, 2021, ela trabalhou como auxiliar administrativo. Então, aqui ela tinha outras atividades e, de novo, ela colocou todas as atividades, não importa quais elas fossem, se fazia sentido para a vaga ou não, ela acabou colocando aqui, tá? Então, a gente pensa que tem todas as atividades da Ana. Isso vai valer para os outros campos do currículo também. Então, quando a gente pensa aqui nos conhecimentos de plataformas financeiras, ela colocou todas que ela conhece. No domínio de pacote Office, ela colocou aqui todas as ferramentas. Na parte de outras competências, ela colocou todas as competências que ela tem, né? Competências comportamentais, como comunicação, bom relacionamento. Ela colocou tudo, fazendo uma relação ali com a vaga que ela quer ou não. O currículo principal, ele serve para isso. Então, você vai colocar tudo que você tem a oferecer aí para a empresa. Feito isso, vamos pegar aqui. Estou mostrando para vocês a tela do Google Drive, tá? Porque eu vou sempre mostrar para vocês aqui, eu acho que é uma ótima ferramenta para se criar currículo, fazer toda a gestão dos documentos. Então, eu vou sempre mostrar para vocês essa visão do Google Drive. Então, aqui a gente tem o currículo principal da Ana. A ideia é que você duplique esse documento, como eu mostrei para vocês ali naquela ilustração, né? Então, ele está fazendo aqui a cópia. Feita a cópia, eu vou colocar a vaga que a Ana deseja. Então, eu vou colocar aqui analista comercial. Essa é uma vaga que a Ana dela busca. Então, muito bem, analista comercial. Na vaga sobre analista comercial, a Ana vai enfatizar, como eu falei, filtrar as informações para que ela tenha aqui aderência maior com as posições de analista comercial. Então, primeiro ponto, resumo. O resumo precisa ser adequado aí para esse objetivo. Então, vamos ver aqui. Ela é graduada em administração de empresas, pós-graduada em planejamento financeiro. Lembrando, pessoal, que esse é um currículo fictício, tá? Então, se tiver alguma incoerência em relação a anos e detalhes desse tipo, não se apeguem. A ideia aqui é realmente só mostrar para vocês como é que funciona. Aqui ela fala que ela tem um tempo de experiência, né? A gente viu até que um pouco menos, vou diminuir aqui. Tempo de experiência trabalhando em empresas do segmento industrial, experiência em áreas financeiras, atividades da área financeira, como controle de caixa, controladoria, enfim, ela colocou várias atividades. Sabendo que ela quer uma vaga de analista comercial, ela já iria trocar aqui. Então, há mais de 3 anos, trabalhando em empresas do segmento industrial, tudo bem. Tem experiência em atividades da área financeira. A gente vai trocar aqui atividades da área comercial. Então, como prospecção de clientes, criação de propostas comerciais e criação de relatórios. Aqui é só para vocês pegarem ideia. Então, muito bem, a gente já fez
alterou aqui as informações de acordo com a área que ela deseja. Depois, possui conhecimento Excel avançado, sistemas como MFG, SAP, TOTS. No caso de uma área de vendas, é interessante colocar aqui, talvez, pacote Office. Então, a gente vai trocar. E esse é um conhecimento que a Ana tem, né? Ali na parte de conhecimentos ela colocou, então, vou colocar aqui pacote Office. E em sistemas como SAP e TOTS, que são áreas aí bastante usadas pela área de vendas, então a gente vai manter. Então, aqui a gente já ajustou. A formação da Ana, ela só tem esses 2 cursos de pós-graduação e graduação, então não tem muito o que fazer. Cursos complementares, vamos supor que a Ana ela tem diversos cursos, tá? O ideal é que a gente tirasse tudo aquilo que não favorece para ela disputar uma vaga de analista comercial. Por exemplo, aqui ela fez um curso super financeiro, né, da área de finanças, incentivos fiscais para empresas, isso aqui não faz sentido. Então a gente tira. Aí você pode falar assim, mas eu tenho poucos cursos, isso aqui não está valorizando meu currículo. Ótimo. Se você tem essa percepção, a primeira coisa que você vai fazer é correr atrás desse conhecimento, é correr atrás de mais cursos complementares. Gente, com o currículo, as empresas percebem se você é um perfil que gosta de estudar, que gosta de aprender. Aqui, se a Ana existisse, eu falaria, Ana, faça cursos relacionados à área comercial para ontem, seja um curso gratuito, um curso rápido, um curso pago, não importa, faça formações que mostrem que você está preparada e que você tem interesse em atuar aqui com esse seu objetivo profissional, que é analista comercial. Então, a gente tirou aqui, tá vazio o currículo, sim, tem que correr atrás, sim, para colocar mais coisas. Então, por exemplo, o pacote Office tem relação com a oportunidade que ela quer, então a gente vai manter. Idiomas, a mesma coisa. E aí a gente chega aqui em histórico profissional. Então, ótimo, a Ana ela já tem experiência como analista comercial. Então, isso aqui é um ponto a favor para ela. Quando ela for se candidatar em uma vaga, isso aqui com certeza é um ponto positivo. É uma pessoa que já tem experiência. E aí, aqui nas atividades, a gente vai filtrar aquelas que vão favorecer ou desfavorecer que a Ana consiga essa posição. Então, vamos lá. A gente fez a pesquisa rápida e a gente já viu, na aula anterior, né, a gente já viu as atividades relacionadas com esse cargo. Então, a gente vai tirar aquilo que não tem relação e vai talvez enfatizar aquilo que sim, que tem relação com a vaga de analista comercial. Então, vamos lá. Ela tem aqui atuação em conjunto com a equipe de vendas nas rotinas da área, ótimo. Realização de contato com a carteira de clientes, criação e acompanhamento de relatórios com métricas da área, também tem relação, os dois tópicos. Prospecção e atendimento aos clientes, elaboração de propostas comerciais, também super alinhado. Utilização de sistemas como SAP, a gente viu lá na aula anterior que tem vagas de fato que pedem, né, o conhecimento no sistema. Migração de registros de informações, né, na verdade aqui está redundante, de informações de sistema de controle financeiro. Esse daqui é uma atividade que a gente não vê aparecendo nas vagas de analista comercial, não tem relação com a área, né? Então tem que ter uma visão crítica aqui, então a gente vai retirar. Então, ótimo, tiramos. Depois, liderança em projetos de prospecção ativa de clientes. A gente pode manter, né? Ele tem relação aqui com prospecção ativa, fala dessa característica de liderança, ok. Relacionamento com fornecedores. Apesar da Ana de ter experiência com isso, ter feito de fato essa atividade na experiência em que ela está, não é o tipo de informação que favorece, que mostra que ela é ideal para a vaga. Então, a gente vai remover também. Lançamento de vendas no sistema interno, ok. Realização de alinhamentos com outras áreas, como marketing financeiro. Isso até pode ser interessante, mas quando a gente olha as outras atividades aqui realizadas pela Ana, elas são mais relacionadas aqui com a vaga. Então, a gente vai tirar esse daqui também. Apoio em operações administrativas também não tem relação, então a gente vai tirar. Legal. Então, aqui a gente tem um conjunto de atividades. E aí, na hora que o RH pegar o currículo da Ana, eles vão ver que ela tem uma atuação focada para aquela oportunidade, para aquela vaga. Então, isso aqui é super interessante, tá bom? Vamos lá. A outra experiência dela é auxiliar administrativo. E quando, aqui, gente, fazendo uma pausa, né, mudando rapidamente de assunto, sempre tenham em mente que o currículo ele conta uma história. Então, quando você tem um objetivo, como por exemplo a Ana tem o objetivo de ser analista comercial, o ideal é que ela reconte sempre a história dela de uma forma que isso seja orientado para o objetivo profissional que ela deseja. Então, a gente sabe aqui que ela trabalhou com auxiliar administrativo
Mas essa é uma ótima oportunidade da gente também dar uma revisada rápida aqui e deixar essa história um pouco mais linear. Então, quando a Ana falar que ela deixou de ser auxiliar administrativo em uma empresa, em uma entrevista, ela vai poder contar que quando ela era auxiliar, ela já fazia algumas atividades relacionadas, né? Isso é verdade quando a gente olha para o currículo da Ana. Então, a gente vai fazer o mesmo exercício. Então, vamos lá. Negociação com fornecedores e prestadores de serviços tem relação ali diretamente com a experiência dela, então, ok. Realização de projetos de entrada e saídas financeiras também. Criação de relatórios e análise de despesa, contratação de empréstimos, revisão de taxas, controle de cláusulas. Isso aqui não tem muita relação, né, com auxiliar administrativo. Lembrando, pessoal, que esse é um currículo fictício, tá? Então, vocês podem estranhar algumas atividades que não têm relação mesmo com a vaga. Fazer o controle de todas as documentações financeiras, né? Realização da rotina de contas a pagar aqui, então tudo bem, atendimento de clientes, essa é uma atividade que já tinha relação aqui com a área de vendas, né, com o objetivo de analista comercial que ela deseja, então ótimo, a gente mantém. Cobrança de pagamentos pendentes, então interessante, porque ela pode associar isso aqui com esse fato de se relacionar com outras pessoas, tem muito a ver com essa posição, então a gente vai manter. Atendimento às demandas internas na contratação de serviços de facilities, né? Então, aqui é muito relacionado à área administrativa mesmo. Então, a gente mantém. Utilização do sistema TOTOS, então mostra aí que ela teve o conhecimento, a experiência com esse sistema. E por último aqui, cadastro de clientes, a gente vai manter estrategicamente, porque a gente sabe que ela quer uma vaga de analista comercial. Então, vamos manter. Muito bem, a gente fez essa limpa, né, esse filtro aqui. E aí, é importante, pessoal, vocês se atentarem à ordem que essas atividades aparecem. Então, como eu falei, o currículo é uma história. E quando a gente pensa nessa história, essa sua jornada, a gente precisa saber contar essa história. E como que a gente vai fazer isso? Uma outra dica é reordenando aqui as atividades, aquelas que a gente quer enfatizar porque são mais importantes e outras que são mais complementares. Então, por exemplo, numa vaga de analista comercial, atuar em conjunto com a equipe de vendas é interessante, mas quando a gente olha para prospecção e atendimento a clientes, elaboração de propostas comerciais, essas aqui são atividades que aparecem com maior força ali na nossa pesquisa de vagas. Então, eu vou mover essas duas atividades para a primeira posição. Legal. Aqui não se apeguem à questão de quebra de página, nada do tipo. Não é agora que a gente vai olhar para a formatação, tá? Vamos só aprender a contar essa história. Então, muito bem, a gente já reordenou, depois realização de contato com a carteira de clientes, isso também é mais importante do que a atuação em conjunto com a equipe. Claro que o trabalho em equipe é valorizado, mas quando a gente compara com outras atividades, perde um pouco de prioridade. Criação e acompanhamento de relatórios com métricas da área, também é uma atividade mais complementar, eu acho que não tem problema a gente ficar aqui para o fim. Utilização de sistemas como SAP, liderança em projetos de prospecção ativa de clientes, lançamento de vendas no sistema interno. Isso daqui está muito relacionado à rotina da área também, então eu vou subir algumas posições. Não acho que é tão importante quanto prospecção ativa, quanto elaboração de propostas comerciais, então eu vou colocar aqui um pouquinho mais embaixo, tá? Não tem certo e errado, o importante é só ter uma certa coerência aqui e de dar destaque para aquilo que aparece com maior força nas vagas, colocar em primeiro lugar. Aqui é a mesma coisa, a Ana ela busca uma posição como analista comercial, então a gente vai pegar aqui atividades relacionadas a isso e a gente vai enfatizar ali em cima, tá? Então, atendimento de clientes, ela trabalhava com isso enquanto auxiliar administrativo. Então, quando olharem o currículo da Ana, vão ver não só o tempo de experiência dela aqui como analista comercial, mas isso pode ser um ponto positivo, o fato dela já ter trabalhado com isso antes também. Então, a gente vai subir aqui essa outra atividade que é cadastro de clientes. Inclusive, a gente pode juntar na mesma linha, atendimento e cadastro de clientes. E aí depois vem as outras atividades. Normalmente sistema a gente deixa aqui um pouquinho para o fim, a não ser que seja o foco da vaga, aí você iria subir, né? E aí a gente só dá uma revisada, ok. Então a gente conta essa história, tá? Então no caso da Ana, por exemplo, ela pode inclusive falar que quando ela trabalhou com auxiliar administrativo, foi um momento em que ela percebeu que ela gostava de falar com os clientes, porque ela já fazia um pouco dessa atividade, então por isso que mais pra frente ela foi trabalhar como analista comercial aqui. Claro, gente, tudo isso tem que ser verdade, tá? Não é pra mentir no currículo, mas enfim, vocês veem aqui como a nossa história começa a ficar mais coerente. Na hora que o RH for ver
esse currículo ele passa a fazer muito mais sentido, ganha aderência, pensando na oportunidade. Vamos olhar para os outros campos. Então, conhecimento nas plataformas, ela faz sentido quando a gente pensa aqui na vaga de analista comercial, pacote Office também, Google Workspace, até falta aqui o nome das outras ferramentas do Google Workspace, tá, pessoal? Mas como eu falei, é um currículo aqui fictício, inclusive eu não sou da área financeira, nem a área comercial, então podem ter algumas informações aqui que não fazem muito sentido, é mais para ilustrar. Aí, outra parte importante, né? Outras competências, aqui tem competências comportamentais, né? São as famosas soft skills. Aqui a gente vê que tem excelente comunicação oral e escrita, né? Legal de ter bom relacionamento, liderança e trabalho em equipe. Tem habilidades em análises analíticas e com base em dados. Opa! Esse trecho todo aqui, ele é interessante e legal que a Ana tem essa competência, mas para essa vaga de analista comercial, pelo que a gente viu, conta muito mais ter um bom relacionamento, contar muito mais trabalho em equipe, a comunicação, né? A gente viu umas 2, 3 vagas ali que falavam sobre ter uma boa comunicação, então vamos rever a ordem disso daqui. A gente vai manter a boa comunicação, eu vou tirar o oral e escrita porque nas vagas a gente viu que aparecia muito essa questão da comunicação, sem necessariamente focar nesses aspectos. Bom relacionamento, vou manter porque a gente está falando de uma analista comercial, isso aparece como exigência nas vagas. Liderança é interessante, a gente pode deixar aqui para o fim, mas não é um foco quando a gente pensa em analista comercial. Vou deixar aqui para o finzinho. Trabalho em equipe, legal. E habilidades analíticas aqui, né? Análises analíticas e com base em dados, não parece ser interessante para essa posição, não pelo que a gente pesquisou ali anteriormente. Por isso que fazer aquela pesquisa rápida é tão importante, pessoal. E bom, deixamos aqui excelente comunicação, bom relacionamento, trabalho em equipe e liderança. Então veja como esse currículo ele fica muito coerente, né? Então na hora que essa pessoa aqui, que a Ana, for concorrer, né, com um outro candidato, uma outra pessoa candidata na vaga, e essa outra pessoa tiver atividades não relacionadas, por exemplo, dá para visualizar que o RH vai olhar para o currículo da Ana e vai falar, nossa, a Ana ela tem experiência perfeita para nossa posição, né? Tô falando aqui hipoteticamente, gente. Mas a história ela ganha muita coerência, isso dá muita credibilidade para a Ana. Legal, então a gente fez aqui a analista comercial. E a Ana, além de analista comercial, ela também tem interesse em ser coordenadora, né? Ela pensa que esse pode ser um passo para a carreira dela, ela já teve aqui umas atividades relacionadas à liderança, então ela pensa que pode ser interessante. Então a gente vai voltar aqui para a nossa lista de currículos, então a gente tem aqui o currículo principal, eu vou fazer uma cópia dele, como já ensinei para vocês, e vou colocar aqui, vou nomear ele como coordenadora comercial. Legal, então aqui eu tenho a minha versão principal, então de novo ele vai estar com aquelas informações que talvez não façam sentido para a vaga e a gente vai alterar. Então vamos lá, eu vou fazer aquelas alteraçõezinhas que a gente já fez no currículo anterior, porque eles são mais orientados para a área comercial, né? Então, por exemplo, tem experiência em atividades da área comercial. Como? A gente vai trocar essas informações que não tem relação e vai colocar que ela tem experiência em atividades como prospecção de clientes, né? A gente aqui vai colocar gestão de projetos, porque a Ana já colocou ali na versão full do currículo dela, na versão master, versão completa, ela colocou que ela já tem experiência na condução de alguns projetos, né? Isso aparece aqui na atividade, então a gente vai reescrever de uma forma que favoreça a posição de coordenador. Então, prospecção de clientes, gestão de projetos e criação de relatórios. Então, essa é uma atividade que aparece muito em cargos mais de liderança, né? E a gente vai reordenar, então, da mesma forma que a gente fez nas atividades, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai colocar... Tem experiência em atividades da área comercial como gestão de projetos, né, uma vaga de coordenadora, gestão de clientes e criação de relatórios aqui como mais complementar. Aqui a mesma coisa, né, fazer aquelas alterações em relação aos sistemas, tudo mais. A gente também vai ajustar aqui aquela questão do curso, porque ela tem um curso da área financeira que não tem relação, então a gente tira aqui. De novo,
vamos lá, pessoal, ó, um olhar crítico, vocês têm que desenvolver isso. Ela está se candidatando aqui a Ana, ela vai querer uma vaga de coordenadora comercial, mas vejam que ela tem poucas formações, que ela tem um curso complementar, então assim, você é coordenadora, né, busca uma vaga de coordenação, mas não tem investido em cursos, em formação. Isso aqui é um ponto que o RH observa, então se atentem, invistam nisso, procurem tempo, procurem formas, tá, de fazer isso, nem que seja gratuitamente, fazendo um pouquinho de estudos por dia. A gente sabe que a vida é corrida, principalmente para mulheres, então a gente super entende isso, mas procurem se organizar, tá, para tornar essa parte de formação viável para vocês, para tornar seu currículo mais atrativo. Então, legal. Aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo exercício que a gente fez no currículo anterior. Então, vamos lá. A gente vai tirar o que não favorece essa história aqui, pensando que a Ana quer ser uma coordenadora, e a gente vai enfatizar o que tem relação. Então, aqui, atuação em conjunto com a equipe de vendas. Legal. Isso aqui tem uma relação. A gente provavelmente vai ter uma oportunidade de reescrever aqui essa fala, mas a gente mantém por enquanto. Realização de contato com a carteira de clientes. Tudo bem. Criação e acompanhamento de relatórios. Ótimo. Isso aqui é muito valorizado numa vaga de coordenação. Eu vou até já subir essa atividade, que ela é importante. Prospecção e atendimento aos clientes, elaboração de propostas comerciais, utilização do sistema, beleza, migração de registros de controle financeiro não fazem sentido. Lembra que a gente tirou para a vaga de analista comercial, que a gente também tira. Liderança em projetos de prospecção ativa. Então, a gente vai subir para a primeira posição, porque já cria uma conexão aqui com essa vaga que ela deseja de coordenadora comercial. Lembra que aqui no resumo a gente colocou gestão de projetos? Era isso que eu me referia. Aqui na atividade, ela tem a liderança em projetos. Significa que ela fez a gestão? Depende. Não sei se a Ana realmente fez aqui a gestão dos projetos, mas normalmente isso tem relação sim. Normalmente quem tem a liderança faz a gestão. Então, você também precisa aprender a dizer aqui aquilo que enfatiza a vaga de formas diferentes. Então, no seu currículo, se você tem a oportunidade de falar aqui em gestão de projetos, liderança em projetos, isso tem tudo a ver com a posição de coordenadora comercial. É importante a Ana enfatizar isso. Vamos lá, relacionamento com fornecedores, isso não tem relação com a vaga que ela quer, a gente vai tirar para não parecer que ela é uma profissional que está perdida, ou para não parecer que ela é uma profissional genérica e talvez não tão especializada na área comercial, né? Então, a gente precisa considerar isso. Lançamento de venda do sistema interno. Legal que ela tenha essa experiência, mas para uma posição de coordenadora, isso não parece ser relevante. Então, a gente tira. Realização de alinhamento com outras áreas. Opa, isso aqui está muito relacionado com uma posição de gestão, de liderança, de coordenação. Então, a gente vai subir ali e vai fazer esse exercício. Entre as atividades que são mais importantes, quem fica em cima de quem, né? Então, eu vou colocar aqui numa segunda posição a realização de alinhamentos com outras áreas. Aparece aqui também apoio em operações administrativas. Isso aqui não é legal, então uma posição de coordenadora, eles querem alguém específica, né, assim, especializada. Isso aqui joga contra, a gente vai tirar. Legal. Então, ótimo, a gente tem aqui nas primeiras posições liderança em projetos, realização de alinhamento. E, pessoal, vou abrir para vocês terem uma ideia de comparação aqui, ó. Eu peguei o outro currículo, o currículo de analista comercial. Vejam que na primeira posição aparece prospecção e atendimento aos clientes, enquanto no currículo, que tem o objetivo de coordenadora comercial, aparece a liderança em projetos. Veja como a história ela muda dependendo do cargo que você quer concorrer, tá? Essa dica aqui ela é muito importante, pessoal. Isso faz com que as suas chances aumentem muito na hora de conseguir emprego. Mas beleza, ó, aqui a gente então fechou essa experiência como analista comercial, agora a gente vai para auxiliar. Eu vou copiar e colar a mesma que a gente usou aqui no currículo de analista comercial, porque os ajustes que a gente faria são exatamente os mesmos, né? Então, ela tinha uma atuação mais generalista, e aqui eu vou deixar só o que tem a ver com coordenadora comercial. Não tem nada aqui sobre coordenação, sobre liderança, mas ainda assim, pelo menos, ficam experiências focadas em atividades mais comerciais. Claro que tem atividades aqui da área administrativa, e não tem problema. Mas para essa história ficar mais coerente. Então, legal. Aqui, ó, conhecimento e domínio dos softwares, a gente não tem muito o que fazer, né? Tá alinhado, é o que ela tem. E tem relação com a posição.
Na parte de competência já muda. A gente vai colocar em primeira posição liderança. A gente vai colocar também trabalho em equipe. Depois a gente vai manter excelente comunicação. A gente vai subir, inclusive, aqui, ó, bom relacionamento. Pensando numa posição de coordenação, isso é super relevante. E aí a gente vai deixar aqui atividades, habilidade em análises, visão. Vamos trocar aqui por visão analítica, tá? Para ficar um texto mais bonito. Visão analítica. Como essa é uma vaga de coordenação, e normalmente as vagas de coordenação elas pedem essa visão de relatórios, de métricas, é importante a gente ter aqui esse termo. Vocês viram que eu tirei aquilo que não tinha uma relação direta também, tá? Nessa parte de competências. Então vejam que o currículo inteiro ele vai ser orientado ali para o seu objetivo, para a área que você deseja, para a posição que você deseja. Lembrando, não é um currículo aqui por vaga, mas um currículo por cargo que você busca para você, né? Então, beleza. Aí, pessoal, eu sei que o vídeo tá ficando longo, eu vou dar uma acelerada, tá? Então é o seguinte, a gente vai voltar aqui para nossa lista. Então aqui já tem duas vagas que são de interesse da Ana. Então a gente tem currículos que estão alinhados aqui com o que ela deseja contar em termos de história, né? Sobre a história profissional dela. Eu vou fazer só mais um exemplo. Então eu vou fazer mais uma cópia, porque a Ana ela tá num nível de desespero e ela quer também avaliar a possibilidade de voltar ali a trabalhar como na área financeira, né? Ela já tá. Bom, pessoal, então aqui eu fiz uma cópia e a gente vai renomear como assistente financeira. Então aqui é um exemplo que é um cargo abaixo, tá? E de uma área um pouco diferente ainda. Coloquei aqui hipotético, essa pessoa não existe, gente, nem sei se faz sentido isso, tá? Eu não sou da área, mas vamos lá. Então a Ana, ela também topa aí um cargo um pouco menor, então a gente vai trocar as informações da mesma forma que a gente fez. Eu vou correr aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então ela vai trocar aqui as informações, ela vai colocar que ela tem experiências em atividades da área financeira, ela já estava aqui inclusive, então a gente deixa, ela já tem experiência. Se esse texto não tivesse aqui, tivesse área comercial, a gente iria trocar para a área financeira e colocar as atividades que ela já teve experiência. Então, a gente vai deixar os sistemas que são relacionados. Nesse caso, vejam que interessante, ela tem formação na área financeira. Então, diferente dos outros dois currículos que a gente tirou esse curso de incentivos fiscais, a gente vai manter, porque isso joga a favor aqui da posição de assistente financeira que a Ana quer concorrer. E a gente vai fazer exatamente o mesmo exercício. Vamos lá. Na lista comercial, a gente vai pegar as atividades relacionadas aqui a assistente financeiro, que podem ajudar aí a Ana a conseguir uma vaga. Então, põe em operações administrativas, a gente apagou dos outros dois currículos. Aqui a gente vai subir essa atividade. Então, apoio em operações administrativas da empresa. Tá claro, né, que é um apoio, não é exatamente a responsabilidade dela. Aqui tem as outras atividades mais relacionadas a vendas. Relacionamento com fornecedores, por exemplo, a gente apagou também dos outros currículos. Aqui a gente vai colocar, vai fazer parte da história da Ana. E aí vocês podem estar se perguntando, mas a empresa vai ver ali que ela foi analista comercial e ao mesmo tempo tem essas atividades administrativas? Sim, gente, vai e tá tudo certo. O grande objetivo aqui da fase do currículo é você ser chamado para uma entrevista. Essas informações vão te ajudar a mostrar que você sim está orientada, né, que você já tem alguma experiência para poder trabalhar como assistente financeiro. Aqui, pessoal, tem uma questão do cargo talvez que vocês pensem, mas ela vai ser assistente, enfim. Isso é uma outra conversa, tá? Eu não vou entrar aqui muito em detalhes. Aqui o foco é só mostrar para vocês como um currículo poderia ser adaptado para favorecer a posição aí que vocês desejam, a próxima posição que vocês desejam. Então, beleza. Prospecção e atendimento a clientes, elaboração de propostas, utilização do sistema SAP, migração de sistemas de controle financeiro. Isso aqui é uma atividade também que vale a pena subir, porque está relacionada ali com a vaga que a Ana deseja.
liderança em projetos de prospecção ativa, isso aqui joga contra, né? Pensa assim, essa pessoa ela vai trabalhar como assistente financeira, então vamos tirar essa atividade de liderança, porque isso mostra que talvez a Ana não seja a melhor pessoa para um cargo de assistente, né? Ela foi líder, como assim? Não faz muito sentido, a gente tira. Lançamento de venda no sistema interno, isso tem a ver com essa parte mais administrativa, tá? Então é legal a gente subir. Realização de alinhamento com outras áreas como marketing financeiro, isso não tem relação também com o que ela busca, também não é muito relacionado com a área comercial em que ela atua, é uma atividade meio perdida, então a gente vai tirar. Auxiliar administrativo, né? Então ela já trabalhou aqui em uma área mais próxima de assistente financeiro. A gente vai corrigir, então, da mesma forma. Então, negociação com fornecedores, prestadores de serviços a gente mantém. Realização de projetos, aliás, de projeção, né? Desculpa, de entradas e saídas financeiras também fica. Ó, isso aqui tem super relação com o que ela quer. Então, a gente vai subir para a primeira posição. Criação de relatórios e análise de despesas. Isso aqui tem muita relação, né? Apesar de ser auxiliar administrativo, é da área financeira. Contratação de empréstimos, revisões de taxas, cláusulas. Bom, aqui como é um currículo fictício, eu não acho que um auxiliar faria isso, tá, gente? Então eu vou até tirar aqui para corrigir a nossa historinha. Fazer o controle de todas as documentações financeiras e contábeis, isso é ótimo. A gente sobe também aqui. Realizar a rotina de contas a pagar, atendimento de clientes, cobrança de pagamentos pendentes. Atendimento às demandas internas de contratação de serviços de facility, isso aqui é muito administrativo, então a gente mantém. Utilização do sistema TOTS, e eu vou tirar essas atividades, ó, cadastro de clientes, atendimento de clientes, aqui a gente tira porque não é legal. Eu vou deixar aqui até o cadastro, não tem problema, tá relacionado um pouco ao trabalho administrativo em última posição. E aqui a gente vai fazer a mesma revisão, mantém os sistemas que tem relação, né, deixar aqui bonitinho. Outras competências, então nesse caso aqui para um assistente financeiro, excelente comunicação oral e escrita, talvez não faça muito sentido, né. Bom relacionamento, isso é legal, uma posição de assistente, principalmente, se valoriza muito as soft skills, então a gente coloca aqui em primeira posição. Excelente comunicação a gente mantém por enquanto. Liderança a gente pode tirar, tá? Assistente, uma vaga de assistente financeiro até que é relevante, faria sentido, então é uma opção tirar, tá? Eu falei que poderia tirar, mas enfim. Vamos ver como é que fica no final, se faz sentido manter. Trabalho em equipe, isso é muito legal para uma posição de assistente também, né? Ela vai assistenciar alguém. A gente coloca aqui na segunda posição. Tem habilidades em análises analíticas, com base em dados. Para uma posição financeira, isso é meio óbvio, tá, gente? Assim, precisa ser analítica, uma pessoa que vai lidar ali com dados, então eu vou tirar essa parte. Vamos deixar a liderança, né? No final das contas, essa lista ficou menorzinha. Faz sentido a gente manter. Então, é isso. Então, pessoal, aqui de novo, imaginem que esse currículo ele conta uma outra história. Então, aqui é a Ana criando toda uma jornada para explicar sobre como ela vai chegar aqui a uma posição de assistente financeiro. Então, aqui a gente tem a pastinha da Ana. E aí que vocês podem ver, portanto, todos os currículos, as diferentes versões que a Ana criou para ela, e é isso que é o ideal que vocês façam, beleza? Pessoal, o vídeo ele pode ficar um pouco longo, então o que eu vou deixar aqui de dica para vocês, tá? A gente vai colocar aqui na descrição os tempos desse vídeo, então se você quiser pular uma parte mais prática, a gente mostrou aqui como fazer na prática mesmo, mostrou um exemplo ali, a gente pegou um currículo e mostrou passo a passo. Se vocês querem pular essa parte, mudem ali pelo tempo, tá? Podem avançar para frente. Ele vai ficar mais longo aqui, mas é mais longo para quem quer ver todos os detalhes. Se você quer uma versão mais resumida, pode ir dando os pulos aqui no vídeo para vocês irem direto ao objetivo. Então, terminamos a nossa parte prática. E aí, as atividades aqui para vocês, né? Toda aula a gente vai deixar esse slide aqui, esse quadro com atividades. Então, aqui o tempo estimado para fazer essa atividade é de 1 hora. Se conseguir menos, porque não tem tempo, tudo certo. Se conseguir um pouco mais, ótimo também. Então, vamos lá. Vocês vão começar com a versão completa do currículo. Vocês vão chamar esse arquivo de currículo principal ou currículo master, ou o nome que vocês quiserem. Tomem cuidado para não apagar, tá? Para não perder esse arquivo, para não editar esse arquivo sem querer. Depois, vocês vão fazer cópias da versão completa e vão criar versões diferentes. Então, vocês vão retirar ali as informações que não têm relação com o cargo que vocês desejam, que tá vaga, mas é cargo.
E depois vocês vão enfatizar as atividades relacionadas. Lembrem-se de alterar a ordem de como as atividades, de como as habilidades de vocês aparecem. E não se esqueçam de ajustar também o resumo profissional. Aquele currículo que eu mostrei não tem um objetivo profissional, mas se tivesse objetivo, vocês precisariam trocar o nome do cargo, tá, pessoal? Para ficar alinhado. Então, no caso da Ana, eu mostrei para vocês, ali ela tem 3 objetivos, né, profissionais diferentes, 3 possibilidades de cargo, e em cada currículo ela conta uma história diferente para o RH olhar o currículo dela e ver como ela tem relação com aquela vaga, né, como a história dela direciona para aquela posição especificamente. Tendo um currículo genérico com muitas atividades que não tem relação, te prejudica. Fiquem muito atentas quanto a isso, tenham um olhar crítico, pessoal. Só alguns recados para a gente fechar essa aula. Então, lembrem-se que esse exemplo que eu mostrei, né, o currículo da Ana, ele é só um exemplo. Então, utilizem aí essas dicas e a lógica que foi apresentada para vocês nessa aula, para vocês criarem esses diferentes currículos adaptados ao seu cenário. Então, faça esse mesmo exercício que eu fiz aqui em mais ou menos 1 hora, faça isso para o cenário de vocês. E aí, alguns recados importantes aqui para vocês não se esquecerem, tá? Lembrem-se, ao longo desse processo, que o RH das empresas valoriza uma história que seja lógica em relação às suas experiências, em relação às suas formações, e faça sempre ajustes para essa história ficar ainda mais coerente, né? Então, como eu falei, o currículo ele conta uma história ali a respeito da sua jornada profissional. Então, se, por exemplo, você trabalhou em uma empresa em que o nome do cargo era um pouco diferente, era um nome de um cargo que só existia naquela empresa, então ajuste para um nome de mercado, né? Busca aí o cargo mais próximo ou mais semelhante possível e utilize esse nome de mercado. Então, vá fazendo esses ajustes para ter essa história aqui muito coerente quando se olham para o seu currículo. E aí, o outro ponto, né, que tem relação com isso é o fato de que o RH ele dá preferência para os currículos que têm informações relacionadas com a posição em específico, tá? Então, essa história de você ter o currículo ali com tudo que você já fez na vida, com tudo aquilo que você sabe, isso passa a impressão para o RH de que você não tem foco, de que você não é uma pessoa, talvez uma candidata aí tão voltada para a posição que está em aberto. Então, se atentem a isso. E aí vem a pergunta, né? E quando não é possível ter diferentes versões de um currículo, como por exemplo no perfil do LinkedIn ou até no cadastro em sites de emprego? Bom, nesses cenários, a nossa dica é que você preencha o seu perfil com a versão do currículo do cargo de maior interesse ou de maior chance, dependendo do seu nível de urgência em conseguir um emprego. Então, você vai escolher uma dessas diferentes versões do currículo que a gente mostrou como criar aqui e você vai preencher, então, o seu perfil no LinkedIn ou o perfil no site de emprego com essa versão, tá? Não caiam no erro de colocar aí a versão master, a versão principal do currículo nesses lugares, porque isso vai prejudicar vocês serem chamadas para uma entrevista. Eu sei que é chato essa coisa de precisar escolher uma opção, né? Porque você acaba fechando a sua porta para outras possibilidades. Mas eu vou falar que no meu caso, tá? Quando eu estava buscando emprego, eu tive fases. Então, teve um momento que eu achei que eu tinha mais chance de conseguir a vaga em um determinado cargo. Então, eu trocava o meu perfil no LinkedIn, o meu perfil no site de emprego para aquela posição. E depois de um tempo, eu percebi que eu tinha mais chance para uma outra função. Então, eu fui lá e eu alterei. No final das contas, eu consegui um emprego aí fazendo essa dica. Então, o que eu falo para vocês é que sim, dá uma dor no coração, né? Ter de escolher aqui uma versão de currículo para deixar nessas páginas. Mas isso é o que vai fazer com que vocês tenham mais chances. Então, se vocês mudarem de ideia, tudo bem vocês voltarem depois e trocarem, tá, as informações do perfil do LinkedIn, do site de emprego, contanto que cada vez que você for preencher esses perfis, que vocês tragam essa história bastante coerente, com informações relacionadas àquela posição que é o seu objetivo profissional. Então, vocês vão usar essas diferentes versões do currículo, no final das contas, quando vocês forem enviar ali o currículo por e-mail. Então, sempre que vocês forem mandar para uma vaga em específico, vocês vão pegar essa versão do currículo aí que foi editada, que ela é específica para uma posição para mandar por e-mail. Inclusive, no LinkedIn, eu não sei se vocês já viram, mas lá tem um recurso, né, um botãozinho chamado Candidatura Simplificada. A candidatura simplificada significa que você se candidata a uma vaga anexando o seu currículo, né? Anexando um documento ali, um PDF, um Word. Então, utilizem também todas essas dicas que vocês viram aqui para esse cenário. Bom, gente, aí na próxima aula a gente vai falar sobre como revisar e formatar o currículo, né? Então, depois de
ter essas diferentes versões de currículo, qual que é a melhor fonte, como que deixa isso visual, tem quebra de página, não tem? Então a gente vai falar um pouco sobre essa formatação e sobre como revisar, né, pessoal? Lembrem-se que fazer currículo dá trabalho, a gente fica cansada ali nesse processo, então revisar é essencial e a gente vai falar disso na próxima aula. Não se esqueçam de acessar o nosso site aí, se você quer ver mais materiais, mais dicas, esses vídeos vão estar também ali dentro do site. Tem materiais super legais na parte de ferramentas para vocês, então não deixem de acessar. Nos sigam no Instagram, determinadas.trabalhocarreira, e deixe seu like aqui no vídeo, para esse vídeo continuar chegando aí para tantas mulheres que precisam de uma ajuda, tudo bem? Até a próxima, gente!